Eu me chamo Daniel, meu trabalho se desenvolve em diversas mídias. Eu acho assim que fundamentalmente eu não tenho uma certa coerência formal no trabalho, mas tenho uma coerência conceitual bastante forte entre as mídias e entre os assuntos que eu estou abordando. Eu trabalho com esculturas em bronze, escultura em cerâmica, trabalho com tecidos, tricôs, pintura, eventualmente com fotografia, desenho, aquarela. E basicamente o meu interesse no trabalho ele sempre se dá a partir de alguma situação autobiográfica, de algum acontecimento ou alguma vontade muito íntima, mas sempre em constante diálogo com determinado material que essa vontade encontra como recurso para se expressar ou se concretizar. Assim. A minha trajetória acadêmica é bem complexa, porque, enfim, ela sempre foi muito atravessada pelas minhas questões de vida. Eu entrei na faculdade com 19 anos de idade, fui sair com 27, eu acho, 28. Eu comecei fazendo arquitetura, fiz 1 ano e meio de arquitetura. Não de maneira contínua, fiz 1 ano de publicidade e acabei me formando em moda. Desenho industrial, design de moda. E até os 27, 28 anos de idade eu trabalhei como designer. Eu tinha pouquíssimo contato com arte, especialmente com arte contemporânea, quase nulo, eu diria. Apesar de sempre ter uma espécie de vontade de trabalhar com algo que seria criativo. Então, na verdade, em algum momento eu pensei que na arquitetura eu teria condições de dar vazão a isso. Em algum momento na publicidade, em algum momento na moda. Cheguei, para não falar que eu não tive nenhum contato com arte contemporânea, eu cheguei a fazer um curso no Parque Lage de fotografia aos 17 anos. Aos 27 anos de idade, eu estava produzindo um trabalho, já não estava muito contente com o que eu estava fazendo profissionalmente. E aí um amigo meu levou o Efraim no meu ateliê, o Efraim Almeida, e apresentou meu trabalho. E a partir daí eu comecei a trabalhar como assistente dele. E nessa mesma época eu comecei a me entender como artista, na realidade, assim. Então, eu voltei ao Parque Lage, voltei a fazer cursos no Parque Lage nesse momento. Fiz uma pós-graduação, lato sensu, em arte e filosofia naquele momento, na PUC Rio. E com 35 anos de idade eu comecei um mestrado em História da Arte, em História Social da Cultura, na linha de Arte e Arquitetura, onde eu pesquisei os desenhos de Ivens Machado. E eu acho que, como toda a minha prática, assim, a pesquisa acadêmica ela vem de uma maneira muito afetiva, assim, uma tentativa de oferecer algum tipo de contribuição para uma discussão que eu acho pertinente, que é trazer para o diálogo um artista que eu achei que tinha ficado relegado, assim, especialmente uma parte da produção dele que tinha ficado um tanto quanto esquecida. E acreditando que eu poderia, como artista, oferecer uma contribuição sensível a isso. Então, eu acho que tem aproximações. Quando eu olho para a produção do Ivens, acho que tem aproximações muito grandes, assim. Não sei se especificamente nos desenhos, mas em alguns temas. Né? Como ele é um artista que elaborou alguns trabalhos a partir da sua identidade sexual, da sua orientação sexual. Eu acho que os afetos estavam muito envolvidos no que ele estava fazendo, nos filmes principalmente. Isso é uma coisa que está muito presente no meu trabalho, assim. Eu acho que o debate sobre sexualidade está presente demais nas esculturas. E
Isso, de alguma maneira, é uma questão que me interessa nos meus trabalhos, assim. E acho que é mais ou menos isso. Eu sempre me interessei por espaço, mas, de uma certa maneira, eu sempre me interessei por como as coisas se articulam e como as coisas se constroem, assim. E isso me levou muito a pensar sobre sobre o que são verdades absolutas sobre as quais as coisas se fundam, tanto em termos construtivos quanto em termos sociais, e o que são construtos, né? Por exemplo, o ser humano é um ser social. Tipo, isso é um axioma, isso é uma verdade absoluta. O ser humano ele tende a viver coletivamente. Uma estrutura social baseada no pênis e no patriarcado, isso é um construto, isso não é uma verdade, isso é um modelo de sociedade. Então, eu acho que, de uma certa maneira, esse interesse, que é um interesse quase que sociológico, filosófico, sobre as relações humanas e sobre o mundo propriamente, assim, ele, no seu desdobrar, ele encontra ressonância em como um tecido se constrói também. Então, acho que, de uma certa maneira, certas lógicas são espelhadas em vários tipos de atuação humana, né? E eu vinha pensando já há um tempo sobre geometria euclidiana, e como basicamente a gente aprendeu a enxergar de acordo com esse tipo de geometria, a partir de uma herança pré-renascentista, né? Tipo, então, eu encontrei no tecido e na tessitura uma boa chave para pensar isso, né? A maior parte dos tecidos geralmente é estruturada a partir de trama e urdume, que é uma estrutura ortogonal, basicamente. Então, de alguma maneira, eu estava bem interessado num outro tipo de tessitura, e o tricô, que é um tecido que se estrutura com um fio que se estrutura nele mesmo, isso começou a me interessar muito como uma possibilidade não euclidiana, digamos assim. Então, fiz eu usei essa maneira de tecer como uma imagem para pensar outras maneiras de construção social também. Então, eu acho que surgiu isso é uma maneira, é uma das coisas, porque nada acontece numa linha muito lógica, assim, para mim, numa linha muito reta. E no mesmo momento eu estava fazendo um curso no MAN, que na verdade eram as proposições da Lígia Clark, e aí com Santiago Nabarro, acho que era esse o nome dele, que é um cara que pesquisou, que o mestrado dele, o doutorado, foi sobre a Lígia Clark. E o primeiro trabalho que a gente fez foi o Caminhando, que é um trabalho um trabalho muito simples, que é uma fita de papel, você torce ele e cola com fita adesiva, você faz uma fita de Moebius e você começa a ativar o trabalho através de uma secção. Você vai seccionando essa fita de Moebius até o momento que você escolhe se você vai para um lado direito ou para o lado esquerdo, quando isso se impõe ali. E eu achei esse trabalho muito vertiginoso. E eu estava olhando para o Max Bill na mesma época, na verdade. E aí, isso me deixou muito impressionado, assim, como era muito mais vertiginoso, muito mais potente lidar com um trabalho de uma materialidade tão simples como o da Lígia, do que lidar com a unidade tripartida, gigantesca, fundida, não sei o que, tipo megalômana. E como que isso era a parte do mundo, na verdade. Era muito abstrato o trabalho do Max Bill, era muito alienado, eu acho, assim. Tipo,
E o da Lígia Clark é um trabalho que está no mundo, um trabalho completamente mundano, completamente simples, assim, de uma maneira muito poderosa. E aí isso fez uma espécie de cruzamento entre a minha vontade, minha pesquisa no tricô e o trabalho da Lígia. E aí eu quis oferecer uma resposta, na verdade. E como fazer um trabalho tão simples assim e tão vertiginoso. Então, eu comecei a fazer umas fitas de Moebius de tricô. E diferente do Max Bill, que de repente seria uma coisa estruturada e tal, eu fui muito mais por um caminho da Lígia, que era aceitar a gravidade atuando sobre esse trabalho, tipo, aceitar o perecer desse trabalho, aceitar aceitar a cicatriz do trabalho, que é, de repente, a emenda do tecido para que ele se transforme numa fita de Moebius. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, essas fitas de Moebius eram corpos, assim. E aí eu estava fazendo psicanálise nessa época, e aí acabei me deparando com o fato de que o Lacan fez diversos seminários sobre topologia. E aí eu comecei a conversar com o meu psicanalista, que é lacaniano, está vivo ainda, sobre esse assunto. E aí o trabalho foi se complexificando e foi ganhando outros contornos e na prática eu fui descobrindo mais coisas e mais coisas a respeito do trabalho. Em alguns momentos eu estava mais interessado no processo, ou no estado meditativo de produção do trabalho. Em alguns momentos eu estava mais interessado na qualidade pictórica do ritmo do trabalho, usando o tecido como velatura. Em algum momento eu estava mais interessado na presença material do trabalho e assim por diante. Então, isso acontece muito com o meu trabalho, assim, de ter um insight, ter uma percepção sobre o que eu estou fazendo e depois o negócio ir se adensando e ganhando outros contornos e ganhando outras potências, né? Que a gente vai descobrindo. Eu acho que, de uma forma geral, como artista, a gente trabalha muito com a intuição. E a intuição, ela dá muito mais conta do que a racionalidade, na minha opinião. Assim. Ela é muito mais complexa. Ela antecipa muitas questões que muitas vezes a racionalidade ainda não captou. Então, é um pouco isso. Eu gosto muito desses primeiros gestos, assim. Eu tenho muito carinho por esses primeiros gestos, assim. E eu fiquei muito tempo num ateliê de cerâmica para desenvolver alguns trabalhos, porque eu não conseguia achar a esmaltação certa, não conseguia achar a textura certa. E durante esse processo de espera desses testes, da própria quebra, né, do material que às vezes não resistia aos testes que eu estava fazendo, ou de repente eram trabalhos muito pequenos, muito sutis, que precisavam de um certo cuidado assim com o pouso da escultura, como ele ia se encontrar com a parede, como ele ia se encontrar com a superfície na qual ele iria se assentar. E aí, durante esse processo, eu espontaneamente amassava uns pedaços de argila, e isso começou a crescer em mim, e eu comecei a gostar da perspectiva de ter um negativo da mão, de ter um vazio, de ter o registro do vazio. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos, eu comecei a fazer essas coisas que eu não sabia o que era. E aí eu comecei a queimar essas coisas. E aí elas ficaram brancas, porque eu estava usando uma porcelana, uma argila branca,
E aí eu comecei a entender que aquilo tinha um caráter ósseo muito interessante. E comecei a ter uma vontade muito grande de fazer umas geometrias com isso. E as geometrias, elas não se sustentavam, porque quando você amassa a argila e ela dessa maneira tão grosseira, tão primária, o que acontece é que você fica com áreas mais grossas e áreas mais finas, e no processo de seca, algumas áreas demoram mais para secar do que as outras, e isso gerava muitas fraturas no trabalho, o que na verdade, na minha opinião, começou... na verdade, só reiterava o caráter ósseo desses trabalhos, assim. E aí eu não sabia muito bem o que fazer com isso, assim, porque toda a estrutura que eu tinha feito, ela não se sustentava. E eu comecei a pensar que eu tinha que fundir em algum momento, mas eu estava com uma coleção muito grande de fragmentos, assim, que quebravam no transporte, quebravam na seca, quebravam na queima. E aí, em algum momento, eu entendi que esses pedaços eles eram potentes. Então eu comecei a fazer umas assemblagens, assim, eu comecei a fazer umas colagens, usar durepoxi e outros tipos de colas, assim, para colar esses trabalhos. E eu entendi que tinha um caráter muito estranho nesse trabalho, que era essa cara de osso e, ao mesmo tempo, alguns pedaços quase que abstratos, assim. Então, eu fazia umas pinturas muito doidas, assim. Usava tinta spray, cera, acrílica. Acho que eu cheguei até a usar óleo em algumas delas. E aí eu entrei numa espécie de pequeno delírio, assim, que era de entender algumas junções quase como um elemento figurativo. Então, esses trabalhos são um pouco isso, assim. Mas eu fundi alguns deles, e aí o trabalho ainda ganhou outro contorno, que eu fiz alguns que eram com partes espelhadas em alumínio. Então, eles ganhavam uma cara quase robótica, assim, quase ciborgue, assim. E é isso, acho que é um pouco, assim, esses trabalhos são um pouco isso, assim. Eu fico pensando que é muito interessante que... Eu acho que... Eu acho que eu estou tentando usar de alguns recursos que muitas vezes eles ficam deixados de lado, assim. E eu acho que o apelo sensorial do trabalho é uma coisa que me interessa bastante, porque quando porque você tem muitas maneiras de provocar as pessoas, assim, que não sejam somente por uma consciência racional. E eu acho que quando você apela para o sensório, ainda que não sejam trabalhos relacionais, assim, eu acho que você está estimulando outras inteligências também, ou provocando dúvidas que não são as dúvidas lógicas, digamos assim. E eu acho que isso está presente nesses trabalhos, nos trabalhos que têm um caráter ósseo, né? Nesses que partem dessa premissa que é um contato muito erótico com o material, que é apertar. Isso passa pelas línguas, que de alguma maneira têm a ver, as línguas são uma... Acaba que os trabalhos são complexificações de muitos assuntos, assim, né? Então, por exemplo, a língua ela tem um caráter muito erótico porque a língua é uma zona erógena muito forte, né? Ela está lidando com o paladar, ela está lidando com, enfim, com um estímulo muito forte, com a oralidade e tal. E com a palavra também, né? Enfim, obviamente. Mas eu comecei a fazer esses trabalhos pensando muito numa relação
de passado e futuro, né? Então, tem um trabalho da Louise Bourgeois que eu adoro, que é o Janus Fleury, que ela fez algumas versões que são duas glandes, uma olhando para cada lado, e basicamente acho que é um trabalho super complexo, que pensa essa imposição patriarcal e esse lugar de causa e consequência numa sociedade estruturada dessa forma. E eu fiquei pensando sobre isso e também quis oferecer uma resposta a esse trabalho. E aí então comecei a fazer as línguas, que são línguas de duas pontas e que elas não apontam uma para um lado, outra para o outro. Elas se torcem, elas são torcidas e apontam para várias possibilidades de passado e presente, de passado e futuro. E para mim era muito importante, como é muito importante nos trabalhos que eu estou apresentando aqui na Auroras, pensar em esculturas que fossem numa escala humana, que a gente se relacionasse com esses objetos / partes de corpo, de forma que a gente identificasse que eles fazem parte de um corpo. Não como seccionados de um corpo, acho que isso eventualmente pode até acontecer, mas como que a gente entendesse a humanidade e a própria existência e a própria vida, acho que em última instância, como algo relevante, algo a ser olhado com atenção, assim. Então, ao invés de tentar chamar atenção para o debate a partir de uma escultura em escala X, gigantesca, etc. e tal, pensar uma escala humana. Para mim era muito importante isso. E eu acho que isso, de alguma maneira, cria uma relação de intimidade com quem está lidando com o trabalho, né? E fundamentalmente uma relação erótica, dependendo da maneira que você lida com aquele pedaço de corpo, com aquela coisa que está se apresentando, assim. Eu fiz uma série de bandeiras que, na verdade, eles são echarpes, são pinturas em seda, e eu tenho pensado muito na circulação de imagem e numa espécie uma espécie de vontade de democratização do objeto artístico, assim. Isso é uma coisa que eu tem me tomado, assim. E aí eu fiz uma série de bandeiras que são pinturas em seda, que são de identidade sexual e de orientação sexual, pensando muito... enfim, é um assunto tão importante, né? Tipo, levantar bandeiras, mas uma coisa que sempre me deixou muito intrigado, assim, sobre o levantar bandeira é que você, a todo momento que você está lidando com uma pauta identitária, você está lidando também com pessoas e com subjetividades, em última análise, assim. E, enfim, acho que é um pouco isso, assim. E isso, na verdade, tá presente em quase que 4 frentes, assim. Eu não sei se eventualmente vão ter mais, assim, mas nesse momento são 4 frentes. Uma que são os trabalhos que a gente fez agora em parceria com a Auroras, que são esses bronzes. Outra que são essas bandeiras. Tem uma peça de mobiliário que eu tô fazendo alguns testes para ver se acontece. E tem um pôster também. E a decisão por fazer trabalhos que são em maior quantidade porque... E trabalhos que são mais fáceis de possuir, assim, tanto em termos do preço de comercialização desses trabalhos, quanto, enfim, um nariz, na escala de um nariz, é fácil de você ter em casa. Você não precisa ter uma casa com pé direito duplo para você ter isso, né? Então, isso tem a ver com a possibilidade desses trabalhos circularem, com a possibilidade das pessoas e, de repente, pessoas que não são ricas, pessoas que, de repente, têm condições de comprar o trabalho, mas que não são
no São Ricas poderem ter esses trabalhos. Enfim, é um pouco isso, assim, é um pouco uma vontade de fazer circular o que eu penso, fazer circular o que eu acredito e possibilitar que mais pessoas tenham essas coisas que eu estou fazendo. E esses bronzes, eu tinha feito originalmente, essas formas, na verdade, eu tinha feito elas originalmente em 2013, 2012 para 2013, em cerâmica, porcelana, esmaltada e tal. E eu resolvi reeditá-las, né? Durante o processo de queima na cerâmica e os processos de esmaltação e de usar os engobes, enfim, fazer as misturas. Eu fiquei muito tempo pesquisando os óxidos, as bases, os ácidos, para poder chegar nas cores certas, nas cores que realmente me atendiam. E, para minha surpresa, assim, durante o processo de produção desses bronzes, né, eu acabei lidando com os mesmos óxidos, bases e ácidos que eu estava lidando lá na cerâmica. De uma maneira muito mais rápida de resolver, mas a mesma coisa, um estudo para que a gente chegasse nessas cores, assim. E foi isso. Então, todos esses trabalhos que estão aqui, né, essas quatro partes de corpo, nessa edição de 30 que a gente está fazendo, que a gente fez, elas são todas feitas com uma pátina artesanal e pesquisada e desenvolvida nesse processo agora. Eu acho que eu opto por essas partes porque em algum momento elas eram importantes ali para o debate e que eu estava fazendo naquele momento. Nada impede que eu faça mais partes de corpo, mas naquele momento, em 2013, era o que me importava, assim. Eu não sei exatamente por quê. Não sei dizer muito bem por que não. Eu inclusive, usei títulos diferentes para esses trabalhos agora, porque naquele momento eu tinha um interesse, em 2013, eu tinha um interesse muito maior em, de repente, dobrar o trabalho, a imagem que se apresentava com uma provocação do título, assim. Então, a glande se chama Teorema, a primeira. O nariz se chamava Representação. Os mamilos se chamavam Fonte. E a orelha, que eu não tinha posicionado diretamente na parede, eu usava ela... Eu apresentei ela numa escultura que era uma madeira comprida de mais de 2 metros de altura, que estava sendo usada como viga para uma obra, nesse ateliê, inclusive, de cerâmica que eu fiquei bastante tempo. Eu chamei de dependente, porque o sarrafo se encostava na parede, ele precisava da parede para se apoiar, mas a orelha, ela ficava na madeira, ela não ficava na parede. E dessa vez eu resolvi chamar pelos nomes: orelha, glande, mamilo e nariz. Eu acho que a complexidade do trabalho já está aí, e eu não preciso ficar... Não sinto mais uma necessidade... Não que não possa voltar a ter essa vontade ou essa necessidade, mas para esses trabalhos eu não senti necessidade de oferecer um dado conceitual no título, assim, de oferecer ou de provocar dessa maneira, né? Não me interessou. E eu acho que isso se dá de outras formas, isso se dá pelo trabalho em si mesmo, assim. Nesse momento, pelo menos. E a instalação, essa provocação do Rica de pensar o trabalho no espaço, para mim é super boa, porque no final das contas eu só tinha apresentado esse trabalho em contexto de coletivo, eu nunca tinha apresentado em contexto de individual. E mais uma vez, né, o trabalho
quando ele reaparece através desses múltiplos, ele reaparece no momento da minha prática que o cubo branco, por exemplo, está me incomodando muito, que a relação quase que higienista assim, do cubo branco não gosto, não quero, não estou interessado nisso. E aí eu uso de um recurso que é um recurso que eu usei numa última exposição, e que eu já vinha usando em alguma medida em alguns trabalhos. Eu já fazia isso diretamente na parede, em alguns tecidos, né? Vou fazer uma pintura na parede e usava o tecido como velatura. E, nesse caso, usar a pintura da parede para essa instalação como um recurso de tensionar o trabalho. Então, para além de um recurso tipográfico, eu acho que é um trabalho. Acho que é um trabalho mesmo. Acho que eu acredito na situação de exposição como uma situação de experiência. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que me interessa. Acho que é mais complexo esse assunto, na realidade. Acho que esse é o assunto mais complexo de todos, assim. Porque eu acho que a situação da Britney é uma metáfora, não sei se é uma metáfora, mas, enfim, é emblemático, assim, tipo, da violência contra uma pessoa, da reificação de uma subjetividade. E devolver isso em forma de arte é uma possibilidade, né? Então, assim, de repente, uma parte do corpo que é super objetificada, super consumir um nariz no consultório do cirurgião plástico, ou desejar um pau, um pênis, ou enfim. E devolver isso em forma de arte me parece uma solução interessante, assim. E eu acho que é bem emblemático o que acontece nesse momento, assim, com a Britney. E eu acho que, por mais que ela possa parecer quase que um produto vazio do pop, na verdade eu acho bastante inteligente. Acho que não é qualquer um que se auto-reifica dessa maneira como ela, né? Se entendendo como um produto, um commodity quase, assim, né? E devolvendo, falando, beleza, vocês querem um pedaço de mim? É isso, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Beleza. Tem mais alguma coisa que você quer? Não, acho que não. Acrescentar? It's Britney. It's Britney, bitch.